Salve povo, aqui é o Zelota de volta com mais um capítulo penúltimo da nossa saga Ayúbida. Nesse vídeo nós vamos ver a Quinta Cruzada, que nós vimos o iniciozinho dela ali no final do vídeo passado, e vamos ver como foi essa cruzada. Também as disputas internas que aconteceram dentro do Sultanato Ayúbida e vão refletir diretamente nos efeitos positivos que a Sexta Cruzada teve, que também será vista aqui nesse vídeo. Além do mais, veremos uma inusitada aliança entre o Sultanato Ayúbida e o Sultanato Seljúcida de Rum, que, bom, lá em princípio vocês lembram que os Seljúcidas é que comandaram ali no início o pai do Saladino, que vai dar origem a essa dinastia. Mas enfim, então tem muita coisa para a gente ver hoje e claro, também já esquecendo todos os elementos que motivaram a Sétima Cruzada. Mas antes de eu começar a contar tudo isso para vocês, eu peço a todos de dar foto no like, compartilhem com quem gosta desse tipo de conteúdo para o YouTube entender que esse conteúdo tem relevância e está recomendando para que outras pessoas também assistam. Para quem chegou agora aqui, sejam todos bem-vindos. Eu trago conteúdos de antiguidade e idade média, então tem muita coisa que vocês podem ver, dá uma conferida lá na playlist. Me sigam também nas minhas redes sociais, que é muito importante, lá no Instagram, @zelota, também tem o Facebook, os links estão aí na descrição, porque o YouTube não está enviando as notificações para os inscritos, certo? Então está sendo um problema e a gente tem tido baixas visualizações por conta disso. E quem quiser ajudar o canal, você quer ser um patrocinador aqui do meu trabalho, para que eu continue fazendo vídeos no YouTube, se torne membro aqui do canal, da nossa comunidade de membros no Acampamento Zelota. O valor é bem simbólico, então não é nada caro demais, é uma coisa muito barata, então vai ser uma ajuda muito importante para mim. Eu ganho mais com isso do que com as propagandas que passam aqui. Então vocês vão ter acesso também a vídeos exclusivos que eu faço, todos relacionados aos vídeos que eu faço aqui no canal, beleza? Vídeos agora às quintas-feiras, às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom, e para iniciar esse vídeo, só refrescando brevemente a memória de vocês que assistiram o vídeo passado, quem não assistiu, vou deixar o card aqui para vocês verem o vídeo anterior, e também recomendo que assistam os anteriores, quem não assistiu ainda, certo? Para entender melhor a história. Paramos num ponto em que a Quinta Cruzada foi formada, e essa Quinta Cruzada teve muita gente que participou, vários reinos apareceram, novos personagens, novos reinos aparecem aí participando dessa cruzada. Então vamos ver como foi essa campanha. E também recordando que no início dessa campanha foi feita uma campanha que aconteceu na Síria. Porém, foi uma batalha que acabou sendo inconclusiva. Mas o grande foco dessa Quinta Cruzada, a princípio, claro, o objetivo sempre era a conquista de Jerusalém, mas o foco era primeiramente conquistar o Egito. Então tivemos ali a cidade de Damietta, que ficava lá no Egito, era uma cidade portuária, ficava na foz ali do rio Nilo, e era uma cidade que seria de extrema importância a sua conquista para o plano dos cruzados. Não só ter Damietta, como também a cidade de Suez, que também era outra cidade portuária lá no Egito, assim como a cidade de Acre, que já estava nos domínios dos cruzados naquela terceira cruzada com Ricardo Coração do Leão, que fez campanhas ali muito importantes com conquistas em cidades costeiras ali no território que estava sob o controle dos Ayúbidas e agora estava nas mãos dos cruzados. Bom, outro ponto importante, além de ser de um local estratégico, já que um ataque a Jerusalém para essa reconquista sairia dessas três cidades, no caso de Ameta, que estaria para ser conquistada, Suez e também Acre, tinha também a questão financeira, pois aquela região era uma região rica ali em metais preciosos e também poderia ter os despojos de guerra e seriam ali os valores que financiariam essa Quinta Cruzada. Lembrando que os soldados que iam para essas campanhas, eles não recebiam salários, o que eles ganhavam era justamente os despojos de guerra, quando eles ganhavam ali, derrotavam os guerreiros Ayúbidas, no caso, que eram seus oponentes, seus inimigos,
eles pegavam ali o que aqueles caras tinham. O cara tinha um anel de ouro, alguma coisa assim, então ficava para aquele soldado que conseguiu eliminar aquele inimigo. Bom, então seguindo aqui, quando foi em março de 1218, os navios cruzados eles zarparam para o porto de Acre. E lá para o final de maio, essas forças dos cruzados que foram para a cidade de Diameta com o objetivo de sitiá-la. Outra coisa que eu já esquecendo de dizer, essa conquista de Diameta também seria importante para minar as frotas muçulmanas e reduzir a possibilidade desses ataques dos aiúbidas pelo mar, né? Bom, então esses primeiros navios, eles chegam lá em Diameta no dia 27 de maio e alguns líderes não estavam presentes nesse início de cerco, pois eles estavam ou foram pegos por uma tempestade no caminho ou sofreram ali também por outras questões, né? Uma delas foi a situação de preparativos para outras batalhas que viriam pela frente. Bom, então essa força cruzada, ela era formada pelos cavaleiros templários e também pelos hospitalários. Além disso, nós tínhamos ali as frotas dos frísios, que estavam nessa campanha pela primeira vez, e também dos italianos, ou no caso, como a gente já sabe, os latinos, né, que vão ali ser uma grande potência marítima com as repúblicas de Gênova e de Veneza. Bom, então a cidade de Diameta estava sendo governada pelo sultão do Egito, que era nessa época o Camil. Então a cidade foi sitiada em 1218 e depois de meses de sítio, no início ali de 1219, é que os cruzados conseguem derrotar o Camil e conquistar a cidade de Diameta. Derrotaram nessa batalha, mas o Camil vai durar muito tempo ainda no caminho dos cruzados. Aí vamos ter a outra batalha dessa quinta cruzada, que foi a batalha de Mansura, que vai ser o último confronto dessa turma que foi na quinta cruzada contra os aiúbidas. Nessa quinta cruzada que durou de 1217 a 1221. Bom, os cruzados estavam sendo liderados nessa campanha pelo legado papal, que era o Paio Galvão. Bom, ele passou por vários cargos dentro da Igreja Católica, chegou até ser bispo e ele era da Ordem de São Bento. Ele acabou sendo um dos líderes responsáveis por essa conquista de Diameta e estava novamente no comando desta campanha. Além dele também estava o João de Brienne, que era o rei de Jerusalém nessa época e que também chegou a ser inclusive imperador do Império Latino de Constantinopla, que foi quando os cruzados em 1204 conquistaram o Império Bizantino, né? Eles conquistam Constantinopla e o Império Bizantino vai ser todo fragmentado ali em três partes, né? Que foram os remanescentes bizantinos que vão se reivindicar como os verdadeiros bizantinos, sendo ali, claro, os verdadeiros de fato estavam no Império de Niceia e foi fundado ali pelo Teodoro Láscaris, que acaba sendo esse líder da retomada, da reconquista, da renascença ou restauração, no caso do Império Bizantino. Os outros foram, no caso, o Império de Trezibonda, que era um território muito pequeno para ser chamado de império, não sei porque chamam de império, mas tinha dimensões mais de um reino, e foi fundado pelos netos do Andrônico Comeno, que foi o último membro da dinastia Comena, e que foi o cara que aprontou e muito, que a gente viu lá na saga bizantina. E outra parte foi um principado que era lá em Tessalônica, que acabou depois voltando para as mãos dos bizantinos, mas já lá na reta final do Império, durante a dinastia dos Paleólogos, né? Que foi uma pena eles terem aparecido só no final. Se eles tivessem chegado antes, muita coisa teria mudado ali no Império Bizantino. Bom, então, mais uma vez, nós vamos ter esse combate dos cruzados e vão enfrentar o Camil pela segunda vez. Bom, o resultado desta batalha foi que dessa vez os aiúbidas
ou no caso barra egípcios, né, já que eles comandaram os egípcios, eles vão vencer os cruzados. E essa derrota foi tão avassaladora que os cruzados tiveram que deixar o Egito, né, que eles tinham acabado de conquistar. Então aconteceu que os mestres nas ordens militares que estavam comandando ali esses exércitos dos cruzados tiveram que retornar para Diameta no dia 8 de setembro de 1221. Eles vão para lá, dão a notícia de que eles vão ter que deixar o Egito, e nesse dia o Camil chega lá em Diameta e recupera a cidade. Entrando lá na cidade, os cruzados já haviam partido. Essa quinta cruzada ela é vista como também um fracasso. Teve essa conquista lá no Egito, mas eles acabaram perdendo logo na sequência. Então eles voltam para a Europa de mãos vazias. E ninguém ficou por lá também com território nenhum, já que eles ficaram sem nada. Se tivessem mantido o Egito, teria sido muito diferente. Mas, no caso, deu ali uma vitória para os Aiúbidas e os cruzados fracassaram nessa quinta cruzada. Isso vai levar para a sexta cruzada, que aconteceu em 1228. Bom, essa sexta cruzada ela é formada com o mesmo objetivo de sempre, que era a reconquista de Jerusalém e também de restaurar o reino dos cruzados na Terra Santa. Como eu já mencionei agora há pouco, os cruzados eles tinham seus estados, tinham o reino de Jerusalém e ainda tinha o Império Latino de Constantinopla, que vai durar por volta de 50 anos, ou um pouquinho mais. Então eles tinham muitos territórios, mas com essas disputas contra os Aiúbidas, eles perderam muitas terras e alguma parte assim importante foi reconquistada na terceira cruzada com Ricardo Coração de Leão. Bom, então essa cruzada ela acontece justamente 7 anos depois da quinta cruzada, só que nenhum rei quis participar dessa cruzada. O único que se ofereceu para participar foi o Frederico II, que era o Sacro Imperador Romano Germânico. E ele vai levar o seu exército, não contando com a ajuda de mais ninguém. E ele, inclusive, era também rei da Sicília. Tem até uma história aí por trás desse reinado dele, que ele se torna rei ainda criança. Mas o pai dele é que pega a Sicília dos bizantinos como uma forma ali de indenização pelo que aconteceu com o Barbarossa, né? O Frederico Barbarossa, que foi para aquela terceira cruzada e ficou pelo caminho, né, daquele acidente que ele sofre se afogando. E ele cobra essa indenização dos bizantinos em forma de dinheiro, né, de moeda, de ouro, e também ele acaba ficando com a Sicília, né, que os bizantinos ainda mantinham controle depois de terem expulsado os lombardos de lá. Bom, então a gente vai ter essa figura do Frederico II, que também ele se envolveu em polêmicas com a igreja, chegando a ser excomungado por 2 vezes, pelo menos uma delas a gente vai ver nesse vídeo aqui, que aí, faz parte dessa história. Bom, essa sexta cruzada ela vai ser marcada por ser uma cruzada mais de negociações e que vai ser formalizado o Tratado de Jaffa. Como mencionado por mim anteriormente, o Frederico II estava sozinho, portanto ele tinha um exército muito pequeno para enfrentar os Aiúbidas. Então ele fez uma seguinte estratégia. Como eles tinham domínio de Acre, eles tinham aquela parte costeira do território da Terra Santa para se deslocar. Então ele faz uma marcha pela costa para mostrar aos Aiúbidas uma certa potência que ele não tinha, na verdade. Os Aiúbidas não sabiam quantos reis tinham vindo para essa campanha. Então eles não sabiam que Frederico II estava sozinho. Porém, o Frederico II ele estava também com muita sorte nessa campanha, porque o Camil ele estava em uma disputa interna dentro do sultanato aiúbida, que era justamente pelo controle da cidade de Damasco, que era uma cidade muito importante para os aiúbidas, e digamos que o Camil ele tinha um interesse muito mais político e econômico do que propriamente religioso.
até por conta do que vai ser dado nesse tratado. Então, como ele estava mais focado no governador de Damasco, que era o Al-Nasir Daoud, que eu vou contar mais detalhes sobre isso ainda nesse vídeo, dessa questão interna aí do sultanato Ayúbida. Bom, o sultão ele vai querer fazer logo esse acordo com o Frederico II, e esse acordo vai ser assinado ali em 18 de fevereiro de 1229. Então, nesse acordo, o Camil ele entrega Jerusalém para o Frederico II, mas as partes ali que eram sagradas para os muçulmanos, elas eram proibidas para os cruzados chegarem perto. Mas a cidade de Jerusalém estava de volta nas mãos dos cristãos. Não só isso, mas foi feito também um acordo que tinha um corredor que levava até a costa da Terra Santa, que dava essa possibilidade de se mover até as cidades portuárias. Além do mais, vamos ter uma trégua de cessar-fogo que durou 10 anos. Além disso, o Camil ele vai também entregar outras cidades que são importantíssimas para os cristãos, e no caso são as cidades de Belém e de Nazaré, e também vamos ter outros territórios aí que vão ser somados, como parte do distrito de Sidom, além da cidade de Jaffa e de Toron, que a gente já viu nos mapas aí em vídeos anteriores. Então, muita coisa o Frederico II levou nessa sexta cruzada. Então ele dominava toda a costa agora da Terra Santa, e o Frederico ele entra em Jerusalém no dia 17 de março de 1229, quando ele recebe a rendição de Jerusalém, mas o Camil não estava lá, ele estava em Damasco, e estava lá, era um representante dele. E o Frederico, quando entra em Jerusalém, ele acaba se coroando como rei de Jerusalém. Isso vai dar um grande problema com o Papa, e por isso ele vai ser excomungado aí, vai ser uma dessas vezes aí, das 2 vezes que ele foi excomungado. Bom, deu uma grande confusão, mas isso a gente vai ver mais na frente, ou também no futuro aí, sobre a história do Frederico, a gente vier trabalhar sobre ele aqui no canal. Agora vamos entender qual foi essa questão interna que era tão importante para o Camil, que fez com que ele entregasse Jerusalém de mãos beijadas para os cruzados, porque ele tinha tanto interesse em Damasco. Bom, como vocês sabem, desde a época lá do Saladino, quando o Saladino conquistou Damasco, que ficava na Síria, ainda hoje fica na Síria, é claro. A cidade de Damasco era uma cidade muito importante, e o Camil tinha interesse em ficar com ela. Ele já governava ali o Egito, e ele queria expandir os seus domínios. Mas a gente viu quando o Saladino faleceu, que foi percebido um problema que o próprio Saladino causou. Claro que ele confiava na sua família, nos seus parentes, então ele havia dividido o seu sultanato em diversas regiões. Então elas eram governadas de forma independente. Então quando alguém ali, o sultão, acabava falecendo, algum governador importante, no caso de Damasco, poderia haver uma disputa, e o Camil acabou resolvendo tentar tomar Damasco. Bom, esse cerco aconteceu em 1229 e foi parte dessa guerra de sucessão. Quem estava ali governando a cidade de Damasco era o Al-Mu'azzam, que em 1227 ele tinha falecido. Bom, esse Al-Mu'azzam ele era justamente um filho do Adil I, também conhecido como Safadino, né? Adil I era a forma como os francos o chamavam, e Safadino era mais o nome dele no árabe, né? E é claro que ele era também esse cara, o Al-Muazzam, sobrinho do Saladino, já que Adil I, o Safadino, no caso, era irmão do Saladino. A gente inclusive viu ele participando de algumas campanhas com o Saladino no vídeo anterior. Bom, então como o Al-Muazzam faleceu, então consequentemente quem assumiria o posto era o seu filho, que era o Al-Nasir Daoud, que por direito ele assume ali a cidade de Damasco. Porém ele vai ter essa forte oposição do sultão Camil I, então ele vai seguir para um cerco contra o Al-Nasir. Então ele consegue nesse cerco conquistar a cidade de Damasco,
Mas o Al-Nasir, mesmo assim, ele acaba continuando governando a região em torno de Damasco, e ele estava em outra cidade, que era a cidade de Caraque, que hoje fica localizada lá na Jordânia. E aí vamos ter aquela estranha aliança entre os seljúcidas, sultanato seljúcida de Rum, com os aiúbidas. Bom, já justamente por conta de quê? De que os aiúbidas justamente vieram de lá, do sultanato seljúcida de Rum, né, do território dos seljúcidas, lá começando lá atrás na história com o Aiúbe, o pai do Saladino. E o Saladino é que passou a perna no Noradine e tal, hein? A gente viu lá naqueles vídeos anteriores. Então retornem depois nos vídeos atrás, para quem não lembra ou quem não viu. Bom, então nós temos um personagem aqui que vai dar início a toda essa confusão, que era o Jalal-ad-Din Miguel Burno. Ele foi o último governante do Império Corásmio. Bom, esse Império Corásmio, ele era um império que era formado por turcos que eram sunitas e que eles tinham origem mameluca. Então eles podiam também ser chamados de mamelucos, da mesma forma. Mas os corásmios seria a forma mais correta, porque os mamelucos vão ganhar mais força mais na frente, inclusive vão conquistar o Egito até a época de Napoleão, quando eles vão enfrentar o Napoleão. Então eles passaram muito tempo ali no controle do Egito. Bom, o território desse sultanato, que era esse governo, esse império corásmio, ele vai ser tomado pelo Império Mongol. Isso aconteceu ainda no reinado do Mohamed II de Corásmia, ele que era o pai do Jalal-ad-Din. O Mohamed reinou até 1220. Então o que aconteceu foi o seguinte: o Jalal-ad-Din, ele queria uma vingança contra os mongóis, ou pelo menos ele queria recuperar esse território que pertencia a ele por direito. Então ele vai montar um pequeno exército e no ano de 1225 ele se retirou até o Azerbaijão, né, na parte do leste do Azerbaijão, ficando na cidade de Maraj. Essa cidade que foi uma cidade na antiguidade, que era uma cidade que tinha inclusive um observatório. É uma cidade até importante na região. Então ele vai fazer uma aliança com os seljúcidas, justamente porque os seljúcidas eles eram também inimigos dos mongóis, que atacavam também constantemente o território dos seljúcidas, uma vez que os seljúcidas eram uma potência lá. E até foi os seljúcidas que acabaram segurando os mongóis de não atacarem o que restou do Império Bizantino. No caso, me refiro ali ao Império de Niceia. Trezibonda, se eu não me engano, eles conseguiram conquistar, mas o restante acabou parando por ali. Mas o próprio sultanato de Rum acabou sendo não conquistado no fato de ser anexado ao Império Mongol, mas eles fizeram um grande estrago por lá, né? Havia até uma certa aliança entre Niceia e o sultanato de Rum, que era para fazer um cinturão contra os mongóis, mas quando a coisa apertou, Niceia deixou ali os seljúcidas por conta própria, porque eles não teriam nem condições de se defender sozinhos. Eles tinham um território pequeno, poucos soldados, e o objetivo deles era reconquistar o Império Bizantino. Bom, fiz um apêndice muito grande aqui, né, galera? Vamos continuar para cá. Bom, o Jalal-ad-Din, ele faz essa aliança com os seljúcidas, mas aconteceu alguma coisa, um tipo de desentendimento, que vai fazer com que essa aliança seja rompida e ele acabe se tornando um inimigo dos seljúcidas. E aí o que acontece é o seguinte: ele vai fazer depois uma aliança mais na frente com um usurpador seljúcida, e eu vou chegar nessa parte aí, que era o Jahan-Shah, que era um governador seljúcida da província de Erzurum, e ele queria usurpar ali o trono dos seljúcidas. Então ele faz uma aliança com esse cara. Então a coisa ficou ainda mais feia pro lado dele com relação aos seljúcidas. Mas onde é que os aiúbidas entram aí nessa história? Vocês devem estar pensando que eu estou falando aqui, é um vídeo sobre os aiúbidas e eu não estou nem mencionando os aiúbidas na história. Vai entrar agora.
No ano de 1230, esse cara, o Jalal ad-Din, ele vai justamente conquistar a cidade de Arlat, que hoje fica lá na Turquia. No vídeo passado, vocês devem lembrar que essa cidade, ela foi uma cidade conquistada pelo reino da Geórgia, que levou a essa guerra entre os georgianos e os aiúbidas. E os aiúbidas foram vitoriosos naquela disputa. Então, Arlat mais uma vez se torna um alvo de um outro inimigo. Então, no caso, nós vamos ter o Jalal ad-Din, que vai criar confusão com os seljúcidas e com os aiúbidas. Então, como tanto os aiúbidas e os seljúcidas tinham agora um inimigo em comum, eles vão fazer uma aliança contra o Jalal ad-Din, no caso aí os corasmos, né? Isso vai levar a essa aliança e essa guerra aí. Bom, no início dessa aliança aiúbida e seljúcida, eles vão ter ali algumas conquistas territoriais, alguns territórios remanescentes dos corasmos, e eles vão avançar conquistando aí alguns pontos importantes. Mas depois eles vão acabar recuando, e o Jalal-ad-Din, que ia fazer um ataque, acabou abortando esse ataque antes de que isso fosse feito aí, esse avanço dos aiúbidas e dos seljúcidas. E aí na madrugada seguinte, essa aliança fez um novo ataque, mas acabou sendo repelido ali pelos corasmos, que vão forçar o sultão seljúcida, que nessa época era o Caicobado, a recuar, e inclusive ele também é conhecido como Aladino o Grande. Vocês podem encontrar dessa forma por aí também, se alguém for pesquisar depois. Então aquelas posições que a aliança seljúcida aiúbida conseguiu acabaram sendo perdidas. E aí teve um comandante do exército mameluco, que seria no caso aí desses corasmos, que ele acaba virando casaca e vai para o lado dos seljúcidas e aiúbidas. Com isso ele reforça o lado adversário, deixando o Jalal ad-Din com um exército muito inferior. Então, percebendo que ele não teria como vencer essa batalha, ele acaba desistindo devido a essa superioridade numérica do adversário. Ele abandona o campo de batalha, inclusive essa foi a última batalha da sua vida ali como um comandante, um imperador, e ele acaba perdendo o seu exército nessas disputas, né? E ele acaba fugindo disfarçado, e nessa fuga ele é reconhecido, acaba sendo capturado e depois eliminado em 1231. E esse pequeno principado que ele tinha acabou sendo depois conquistado pelos mongóis. Os mongóis levavam tudo. Bom, agora vamos ver a parte do saque de Jerusalém. Bom, Frederico II, como eu mencionei, na parte da Sexta Cruzada, ele havia reconquistado Jerusalém. E se torna ali o rei de Jerusalém, claro que a contragosto de muita gente, porque como ele era casado com a Isabela II de Jerusalém, que era rainha de lá desde 1212, ele se torna ali, esse rei, ele reivindica o trono por conta desse casamento. Só que o Jerusalém, a cidade de Jerusalém, não vai ficar muito tempo nas mãos dos cristãos, devido ali a essa situação. Bom, como eu mencionei, teve todas aquelas cidades importantes que os cruzados conseguiram naquele acordo, naquele tratado de Jaffa. Porém, as cidades que ficavam próximas a Jerusalém ainda pertenciam aos aiúbidas, o que tornava a defesa da cidade de Jerusalém muito difícil de ser feita. Isso não foi pensado ali pelo Frederico II. Então, quando chegou no ano de 1244, os aiúbidas eles vão desrespeitar aquele acordo de cessar-fogo, mas eles, no caso, não eram eles que estavam indo atacar. O que eles fazem? Eles fazem um acordo com os corasmos, que tinham perdido seu território, e mandam que eles atacassem Jerusalém e saqueassem a cidade. Então foi feito um cerco na cidade no dia 15 de julho de 1244, e nesse saque a cidade de Jerusalém quase que ficou em ruínas,
Inclusive lugares que eram importantes tanto para os cristãos como para os muçulmanos foram bastante danificados. E a cidade acabou ficando ali tão destruída que nem muçulmanos nem cristãos tinham mais interesse na cidade de Jerusalém. E aí vamos ter muitas baixas, esses saques. Mas isso eu digo com quem estava lá, né? Os cristãos que estavam por lá. Mas quem estava longe queria recuperar Jerusalém de novo. E esse vai ser um dos motivos que vai ser a motivação para a sétima cruzada, que vai ser liderada pelo rei da França, que era o Luís IX, que vai ser o organizador dessa sétima cruzada, que a gente vai ver mais um pouquinho lá na frente. A gente vai ver no próximo vídeo. Bom, mas queria falar antes também de Salih Ayub, que vai se consolidar no poder ali do sultanato Ayúbida. Mas quem era Salih Ayub, como vocês perceberam, tem o mesmo nome do pai do Saladino, então ele fazia parte ali da família Ayúbida, como todos os outros governantes desse sultanato. Bom, ele era filho do Camil, né, que era o sultão Ayúbida do Egito, que a gente viu lá na Sexta Cruzada. Então, quando o Camil I faleceu, quem assumiu o trono foi Adil II, que era o filho mais velho de Camil. Então, pela ordem natural das coisas, o Adil II é que iria de fato assumir o trono. Só que o Salih, ele não aceitava essa questão de ter que esperar que o irmão dele fosse despachado para o mundo além vida e seus possíveis herdeiros, para que ele fosse ali um próximo na linha sucessória e a poder assumir ali o trono como sultão. Então ele entra numa guerra civil contra seu próprio irmão, contra o Adil II, e ele acaba conseguindo derrotar o irmão, se tornando o novo sultão do sultanato Ayúbida. Só que aí várias facções dessa dinastia Ayúbida vão se opor a ele, porque viram que aquilo foi um golpe, né? Foi uma usurpação de trono, e acabam se opondo ao Salih. Só que o Salih ele tinha até um certo prestígio, ele vai conseguir reunir ali os seus apoiadores e vai enfrentar os Ayúbidas, que inclusive vão até fazer uma aliança com os cruzados que ainda estavam por lá, e vai ter a batalha de Laforbe. Só que como retaliação aos cruzados por terem se unido às outras facções Ayúbidas, o que vai acontecer é que o reino de Jerusalém vai ser atacado mais uma vez pelos Ayúbidas e quase entra em colapso, que é justamente mais um dos motivos para que essa sétima cruzada acontecesse, sendo formada ali com essa liderança do rei da França, que era o Luís IX. Bom, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. Eu falei um bocado aí nesse vídeo de hoje, muitos apêndices. E o pessoal que faz parte lá do acampamento Zelota, mais uma vez enfatizo aí, quem quiser ajudar, chega junto aí que eu estou trazendo conteúdos que eu não estou falando aqui. Tem coisas que alguém pode estar comentando aí nos comentários, ah, mas esqueceu de falar isso. Não, na verdade eu estou falando lá na área de membros, beleza? Então a gente se vê na próxima semana. Um abraço, Zelota. Até lá. Falou, pessoal.